Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook, Programa Vento Sul. 9h14, o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira, trazendo para você esse quadro com a participação especial do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. E nesse dia de hoje vamos estar tratando sobre assuntos muito importantes da nossa vida no dia a dia. Olha só, vamos falar sobre a questão do síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Quem que não teve essa experiência aí no passado, né, da ansiedade, do síndrome do pânico, né, e da depressão? E nesse dia de hoje, a participação do ministro falando sobre esses assuntos, né, as características, as causas e como se livrar da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico. Isso já você vai conferir aqui no programa Vento Sul. Bom dia para você que está pelas FM 106.3 FM Rádio Interativa. Grande abraço aí, pessoal que acompanha a programação de segunda a sexta-feira através desta frequência. A FM 88,1 Pontual FM também acompanhando a programação. Grande abraço aí pro pastor Eduardo aí que está nos auxiliando aí na técnica. Pelo aplicativo O Pão de Judá, né, o campeão de audiência e campeão também de download, aí, né, muitas pessoas têm acessado aí através do aplicativo a mesa dos pães aí da Casa de Judá. Rádio e TV Menorá.com.br, você acompanha as inserções ao vivo do Ministério da Palavra. E também pelo nosso Facebook, Programa Vento Sul, você também consegue acompanhar com imagens, né? A transmissão simultânea, aí você acompanha com vídeo aí a programação. 9h16, lembrando que você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, né? Você que está aí pelo Facebook, acompanha aí no rodapé da tela aí, 019-983-537-522, Programa Vento Sul soprando vida para você. E se você quer tirar alguma dúvida com relação à questão do pânico, da ansiedade, da depressão, agora é a hora. Antes da hora não é hora, depois da hora também não é mais hora. Olha a hora, fique de olho no relógio, 9h17 e já nós voltamos aí com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Até lá, fique curtindo esses belíssimos cânticos que aproximam teu coração de Jesus. E todos vêm até Jesus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e endirei teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei. Tenho
teus testemunhos, não para o meu próprio proveito. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, não para o meu próprio proveito. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Quem sintoniza não muda. Busquei entre a terra corações para me servir. Teu galardoador, vida. A música que você gosta. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. O volume do... 9 horas e 23 minutos, o programa Vento Sul está aqui ao vivo, diretamente dos estúdios Rádio Menorá em Cachoeira do Sul, trazendo para você essa inserção ao vivo e especial aí com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Preste muito bem atenção. Você que está pela 88,1 FM pontual, você que está pela 106.3 FM Rádio Interativa, você que acompanha aí pelo aplicativo Pão de Judá e também pelo Facebook, o programa Vento Sul, fique
muito bem à vontade. Você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp. Anote aí, 0 operadora 19 98353 7522. E hoje nós vamos falar sobre a questão do síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Você sabia que esses sintomas, essas enfermidades emocionais, elas têm cura sim? E nós vamos descobrir hoje com a participação do ministro da Palavra, que já está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, ministro Sérgio, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que coordenam aí o programa Vento Sul e das rádios associadas aí ao programa. Que todos os nossos ouvintes sejam abençoados aí por Deus e que queira Deus que o Senhor derrame uma graça especial para que a gente possa estar abordando aqueles assuntos que são realmente de interesses e de necessidades imediatas de todos os nossos ouvintes. Que legal, ministro. Já quero de antemão agradecer a participação do ministro, a disponibilidade de estar aqui ao vivo no programa para falar sobre um assunto assim de supra importância, porque hoje muitas pessoas estão sendo atacadas aí por esses sentimentos, né? E nós temos aqui um livro que foi lançado aqui pela editora Vento Sul alguns anos atrás, que fala só sobre depressão. E olha só que interessante, já no início, no prefácio, fala aqui sobre a questão da depressão. E aqui tem dados aqui específicos que da época, com certeza, infelizmente, esses dados já devem ter aumentado, né? Mas na época foi feita essa pesquisa... Tá tapando o rosto com o livro. E na época essa pesquisa foi feita e aparecia aqui cerca de 340 milhões de pessoas, né? Segundo a OMS, são aí ofendidas por esse sentimento que é a depressão. E mais de 850 mil suicídios por ano em todo o mundo, sendo aí a 5ª maior questão de saúde pública mundial no Brasil. Então, só no Brasil são cerca de 13 milhões de depressivos. Que dados assim que entristece aí a comunidade, né, a sociedade, é a questão da depressão, né, ministro? Isso são os casos registrados, mas eu tenho quase 50% mais de casos que não se toma conhecimento e nem fazem registros, né? Então, a síndrome do pânico, esse é o assunto da primeira linha? Isso. Né? O que é a síndrome do pânico? Falta de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Se você quer de uma resposta genérica, né? Quer dizer que toda alma, intrinsecamente, ela tem medo. São poucas as pessoas que não sofrem intensamente do medo, né? Se você tentar conceituar o medo é a falta de fé. A fé só pode ser dirigida ao único que pode suprir a gente, proteger, guardar, edificar a nossa vida, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador da nossa alma. A síndrome do pânico é um processo que se forma ao longo dos anos, quando uma pessoa cultiva o medo e não é tratado aquele medo. E quanto mais passivo o temperamento da pessoa, mais tendência ao crescimento dessa bola de neve chamada medo, que vai indo, que vai se desenvolvendo, com as coisas negativas. A competição, o nosso lugar no mundo hoje é tão difícil de conquistar, de receber, defender a sobrevivência. A competição é cada vez mais acirrada. E a pessoa vai se sentindo impotente e o medo começa então a invadir em proporções grandiosas o coração daquela pessoa e daqui a pouco ela entra num quadro horrível de encarceramento mental, que é a síndrome do pânico. É uma prisão mental. A pessoa passa a ter sensações de que vai morrer a qualquer momento, quando as crises, que duram em torno de 15 a 20 minutos, se intensificam nessa pessoa e ela, às vezes, tem comportamentos anormais, como não sair de dentro do quarto, não sair para a rua, não andar de carro. Enfim, a forma de manifestação
dos efeitos de uma síndrome do pânico, que são espíritos que tomam conta daquela mente para gerar ideias, pensamentos que são irreais. Mas aquela pessoa passa a ser escravizada por aqueles pensamentos de que se ela sair do quarto vai morrer, se ela sair para a rua vai morrer. E a taquicardia que ataca, que são sintomas físicos, suador, formigamento, e aquilo aliado a uma conversa espiritual das trevas na mente da pessoa, diz a ela assim constantemente: isso é um quadro que vai te levar à morte. E então o medo aumenta, a síndrome aumenta, e esse mal não tem recurso na medicina, na ciência, para ser curado. Trabalho há 29 anos e vendo pessoas com esse quadro horrível de encarceramento mental e não poderem sair a não ser pela palavra da autoridade de Jesus Cristo, a fé. A fé é a única coisa que dissipa a síndrome do pânico, né? Que é o último quadro do medo, né? Da insegurança. Então, para viver nesse mundo tão competitivo e tão disputado, e tudo que você precisa como primeira necessidade, não é fácil de acessar. Tem pessoas que não têm força de enfrentar a situação natural que se põe diante dela, e tem outras que têm, que conseguem lutar, um pouco ainda sofrendo, sem esperança, mas conseguem lutar, e até conseguir aquilo que é básico. Mas tem pessoas que sucumbem diante de uma barreira que se levanta e aquilo quebra toda a força natural da pessoa de continuar lutando e obtendo aquilo que ela precisa. Então ela se sente um fracasso e aquele quadro mental de molestamento das trevas ideias na cabeça da pessoa de que ela está derrotada para sempre. E ela começa a aceitar aquilo. Isso é uma coisa terrível. Quando dá uma crise de síndrome do pânico, que às vezes dá 1, 2, 3, 4, 5 vezes num dia, a pessoa tem a sensação de que verdadeiramente vai morrer. Mas aquilo tudo é a nível de pensamento, aquilo não é realidade. Aquilo é tormentos psicológicos. Então o que acontece, né? Para a gente sanar esse problema aí, não sei a colocação que tu quer fazer, para que lado tu quer levar? Né, ministro, assim, falando assim da questão do síndrome de pânico, eu tive experiência assim desde a infância, né? Eu tive muito pânico, muito medo, né? E são muitas assim as mídias, né? Televisão, meios de comunicação, filmes assim, que hoje os pais permitem que as crianças acessem, que foi o meu caso, e que aquilo gerou medo e é uma ilusão que você acaba recebendo aquilo como verdade, né? E aquilo me gerou muito medo durante anos e realmente aquilo que o ministro falou hoje aí para nós aí aconteceu comigo. Eu sou um fato verídico de que nada conseguiu amenizar aquele medo e aquele pânico, a não ser a palavra de Deus. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho assim, essas mídias contribuem para um estresse emocional, para que os pais deveriam se alertar com relação aos seus filhos, o que eles estão acessando desde a infância? Isso pode gerar um grande problema aí na comunidade e em suas famílias, né, ministro? A nossa alma, ela depende daquilo que tu come. Sim. Certo? Deus, quando fez o homem, fez uma comida para o homem, Cristo, nosso suprimento de vida. Tudo que você acessar, que se opõe ao projeto de edificação e de orientação do dono da nossa alma e do Salvador da nossa alma, vai gerar distúrbios psicológicos e físicos da nossa vida.
Deus mesmo já revelou isso lá em Gênesis: se comer dessa árvore, certamente morrerás. Que árvore é? É toda a cultura, o conhecimento, a informação, a doutrina que não é de Cristo. Tudo que tu comer nesta árvore, tu vai morrer. Então, os pais dizem assim: é um desenhinho. Isso não faz mal. Mas todo o desenho tem uma mensagem que vai ser incutida, sedimentada na mente daquela criança. E naquele momento que ela está assistindo aquelas coisas, não tem nenhum distúrbio, nenhuma anomalia. Isso vai gerar depois, mais adiante, um quadro que vai molestar a alma daquela pessoa, em algum ponto da sua vida, e isso somatiza no corpo futuramente, né? Então, nossa vida na Terra se resume no comer. Ou tu come de Cristo, que é a tua comida original, e que faz bem, ou tu come das trevas, que te leva para a morte. Então, nós temos só essas duas opções. Então, isso é bom? Não, quero saber se Deus diz que é bom. Sim. Que quem me fabricou foi Deus. Se Deus diz que é bom, eu vou comer. Agora, se Deus diz que não é bom, eu não vou comer. Porque Ele me fabricou, Ele fez a comida para mim e vai me levar de volta para Ele. Então, esse é o meu parâmetro aqui na igreja. Sim. E não só para nós, os cristãos, para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Tudo na vida está atrelado a esse ponto. Se você quer sucesso, se você quer paz, satisfação para viver, coragem, fé, você tem que acessar Cristo. Verdade. Fiz essa colocação, ministro, para nós ter assim como pano de fundo, porque eu recebi aqui 2 perguntas aqui da nossa audiência, né, pelo nosso WhatsApp. Sim. E lembrando, assim, você que está nos ouvindo aí pela 88, pela 106, você que chegou agora já no seu carro ou em casa e colocou nessa frequência, estamos aí com esse programa Vento Sul trazendo para você sobre esse assunto muito importante que tem afetado famílias e destruído famílias inteiras, que é o síndrome do pânico, a depressão e a ansiedade. Você pode interagir com a gente, faça a sua pergunta, que nós estamos aí com a companhia ao vivo aí do Ministro do Evangelho, trazendo aí respostas importantíssimas que com certeza vai dissolver esses problemas, né? Aqui eu tenho uma pergunta, ministro, que diz assim, ó: uma criança pode sofrer distúrbios emocionais como depressão e ansiedade? E como agir quando os pais relatam que ela tem essas visões do mundo espiritual da maldade? Qual o procedimento dos pais quando eles identificam que seus filhos estão tendo esses problema de distúrbio emocional, até a ansiedade, a depressão, e eles estão tendo essas visões espirituais aí da maldade? Como o pai proceder, ministro? Depende da idade da criança, assim, mas geralmente o terror noturno, que é chamado essas coisas, que as crianças sofrem, né? Que são visões espirituais de um mundo das trevas, né? Porque são dons que Deus dá para nós. Sim. Tem pessoas que enxergam o mundo espiritual, é normal isso. Agora, a pessoa também tem que ter uma base para ver essas coisas e não sofrer nenhum tipo de abalo. Sim. Né? Então, antigamente na Velha Aliança, né, aos 2 anos, o pai e a mãe já separavam a criança para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Para que ela se crie saudável espiritualmente e psicologicamente. Porque a palavra de Deus entrando numa alma, numa mente, ela vai fazer um fortalecimento para que a pessoa, acessando qualquer tipo de coisa na vida, não sofra os danos daquilo. E hoje o que ocorre é que nós não temos essa sistemática de educação infantil. Nós não pregamos a palavra para as crianças. E não entendemos que uma mente de uma criança absorve em proporções bem melhores do que a do adulto. Sim. Ensina o teu filho no caminho do Senhor, e quando ele cresce, ele não foge, não se afasta daquele caminho.
Por quê? Porque ele se sente protegido por aqueles princípios que é Cristo. Cristo é os princípios. Então, o povo judeu, na velha aliança, e como hoje ainda faz, a partir dos 2 anos, eles começam a educar através de um fortalecimento de qualquer homem, de qualquer criança, que é Cristo. Eles conseguem colocar Deus para dentro da alma das pessoas. E ali, quando Deus está dentro de uma alma, o inimigo não causa danos, destruição, medo, insegurança. Aquela pessoa se cria saudável, confiando só no Todo-Poderoso. Essa é a nossa proteção. Não tem como você dizer para uma pessoa hoje que você vai dar isso, vai fazer isso, vai colocar ela lá, porque ela vai ficar segura e protegida. É só Deus que proporciona isso para esse ser tão complexo chamado homem que Deus criou. Assim como o peixe precisa da água para viver feliz, nós, produtos de Deus, temos que ter Deus dentro de nós para ter essa satisfação na vida e a felicidade. Ministro, tem chegado a nós assim, muitas pessoas que estão acometidas do medo excessivo, que vem a ser o síndrome do pânico, a depressão e a ansiedade. E eu vejo que sempre que essas pessoas, quando chegam até a gente, assim, através dos materiais, tudo para receber aí o benefício do alívio, do refrigério e até mesmo a cura, eu vejo que elas já passaram assim por uma série de procedimentos para tentar esse alívio, como a psicologia, como o tratamento da mente, mas isso tem me parecido que não tem auxiliado. Agora o ministro há pouco falou, né, que só a palavra de Deus que pode trazer esta cura plena, né? Mas muitas dessas pessoas, elas, inclusive pais que estão nos ouvindo agora, estão com seus filhos aí com problemas emocionais. E o que falar para esses pais, assim, o que indicar a eles, né? Continua tratamento psicológico, sabendo que o problema não é mental, mas é um problema espiritual. O que falar para essas famílias, ministro? Veja bem que a proposta do autor da nossa vida é projetar o Espírito de Deus em nós, para que nós fiquemos supridos, sim, seguros. Agora, os recursos naturais que estão procurando, eu não creio que vai sanar o problema definitivamente. Não vou criticar nenhum tipo de trabalho e também que é natural, de apoio. Sim. Mas não vejo muita eficácia nisso, entende? Porque as experiências da minha vida aqui na igreja, de ver muitas pessoas sofrerem e serem libertas, eu tenho um conselho que não é meu. Eu vi Deus curando pessoas, libertando pessoas desses males todos que nós estamos falando aqui hoje. E não vi a ciência, a tecnologia e a psicologia resolver o problema. Então, eu estou falando com experiência em fatos, né? Agora sei que Deus entrando num coração, numa alma de uma pessoa, aquela pessoa, ela se ajeita em todas as áreas na vida humana. Isso eu sei. Sim. Eu sei por causa de mim, né? É uma experiência pessoal aí, né? Porque eu também passei um quadro depressivo, que só Jesus sanou e dissipou. Então, chegar a ponto de até pensar em suicídio. Sim. Então, quem foi que resolveu o problema? Não é os remédios, não é a ciência, que eu estava naquele momento buscando recursos. Eles fizeram o que podiam por mim, mas não podem me libertar de determinados casos que são graves. E esse afastamento que eu tinha de Deus era a causa de todos aqueles males estar sedimentados na minha vida. E me libertei quando eu busquei Cristo. Sim. Então, hoje as pessoas querem uma solução imediata para os problemas devido ao sofrimento. Só que isso às vezes não existe. Veja bem, para buscar Deus é um processo, né? É uma vida que tu tem que ter todos os dias. É uma família que tu tem que ser inserido dentro do corpo de Cristo. Você tem que congregar numa igreja, você tem que receber apoio ministerial
de Deus por meio de uma pessoa. Você tem que cumprir os rituais, os cerimoniais do batismo para que a realidade da ressurreição apareça na vida daquela pessoa. Então, isso chama-se processo de reino de Deus na igreja. O Portal para a Glória, que é um material da editora Vento Sul, explica muito bem esse processo que todos têm que palmilhar para chegar na bênção divina. Mas entrando no caminho, os benefícios começam a cair na nossa vida. Entendi. Ministro, eu recebi mais uma pergunta aqui, que é uma pergunta pessoal, né, mas ela traz assim uma resposta genérica. Fala o seguinte, ó: por que hoje pessoas que foram recriadas, então já são nossos irmãos em Cristo, por que tais pessoas que são recriadas e que já conhecem o Evangelho do Reino ainda sofrem com distúrbios como a ansiedade? Aí segue a pergunta, né? E quando são adolescentes, né? E dependem de pais e de autoridades que não confessam a mesma fé. Como lidar com isso? A salvação é individual e a gente não deve envolver outras pessoas, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quando eu sou pequeno, eu dependo dos pais para ser ensinado. Sim. Agora, à medida que eu tenho uma idade de 11 a 12 anos, eu posso determinar o meu caminho na fé. Sim. Porque eu vou buscar me alimentar daquilo que me faz bem, né? Agora, eu não creio que uma pessoa nasceu da água do Espírito volte a ter os problemas antigos e velhos, porque eis que tudo se fez novo. Sim. É uma promessa de Deus. Então, se o quadro persiste, é porque aquilo que eu estou conhecendo não está sendo praticado. Então, na verdade, Deus já deu o veredito final para aquela pessoa de estar liberta. Mas ela não pegou a libertação que foi dada. Não se posicionou ainda, então. Não né? se posicionou, exatamente. Então, o problema dessa pessoa não é que ela está voltando a ter as coisas, porque ela nunca mais vai ter isso. Sim. Né? O que acontece é que os sintomas e os rudimentos antigos deixaram sintomas e cacuetes dentro dela que só o crescimento de vida vai dissipar. E o crescimento seria uma consequência de intensificar a alimentação, então, né, ministro? Não só alimentação, assim no sentido de, pessoal, eu tenho que ler, eu tenho que meditar. Não, Sim. Eu tenho que ler, meditar, conhecer para praticar. Entendi. Isso me liberta. Isso me dá vitória. Então, uma pessoa assim que aceitou Jesus Cristo, né, e se batizou, desceu as águas do batismo, então depressão não existe mais. Tem os resquícios, né? Tem aqueles cacuetes, aqueles sintomas, né? Claro que o próprio Senhor diz na Escritura que se o espírito imundo sai da nossa alma, e aí passa um tempo, volta, encontra sem nenhuma edificação espiritual, ele toma conta com mais 7. Mas aquela pessoa está salva na alma. Sim. Entende? Aquela pessoa não vai voltar a ser velha criatura. É isso que eu quero dizer. Entendi. Ela só o estado contemporâneo, o fato diário da vida dela vai alterar muito. Ela vai sofrer mais. Porque ela olhou a verdade e não segurou o prêmio da libertação que Deus deu. Aí Isso tem muitos crentes nesse momento que estão passando essa dificuldade. Nesses casos aí é muita oração e incentivar a pessoa assim, a se alimentar e colocar em prática os ensinos, né? Não tem... Veja bem, no momento que o ensino da palavra começa a me cobrar mudanças que eu não quero, estanca o processo de crescimento. E é isso que ocorreu na igreja, onde entra a religião para substituir a vida orgânica com Cristo. Então é o bem e a imitação da vida. Tem um livro que explica tudo isso na editora Vento Sul, né? O bem, a imitação da vida. Procure no site que você vai encontrar e vai ter uma explicação bem profunda a respeito desse questionamento que ela trouxe, né? Ministro, são 9h49, o programa está praticamente na reta final e ainda tem algumas perguntas sobre esse assunto aí
sobre ansiedade, sobre depressão e sobre síndrome de pânico, mas nós vamos ter que deixar para a próxima oportunidade. Mas nós temos alguns minutos e eu queria que o ministro se dirigisse para a nossa audiência, principalmente os das FM, para falar um pouquinho assim, dando uma dica como eles podem se achegar mais rápido a Deus e poder se livrar desses sentimentos aí da depressão, do pânico e da ansiedade, ministro. Fique à vontade. Jesus, certa vez, ele olhou para o povo e disse: quem de mim se alimenta vai ficar forte, vigoroso, para enfrentar todas as dificuldades, barreiras, obstáculos que você vai encontrar na vida. João 6,57. Essa é a palavra que Jesus diz para todos que estavam com ele iniciando o processo da igreja e o corpo de Cristo. E essa palavra vale para nós nos dias de hoje, porque o processo de alimentação espiritual é mal compreendido na igreja. Quando tu senta à mesa para almoçar, tu ingere, mastiga, faz voltas ao alimento na tua boca e a degustação existe, aí depois tu engole. Quando tu engole, aquilo vai ser processado e aquilo vai ser metabolizado para gerar energia, força ou crescimento para você. Ou manutenção da força, Então, o crente entende que a alimentação de Cristo é só meditar, conhecer e não praticar. Então, ela não comeu. Não tem processamento, não tem metabolismo e a cabeça fica com a comida armazenada só na mente. Porque a comida não fez os membros agirem. Eu não tive atitude, procedimento, vida prática para demonstração da comida. Porque quando eu me alimento de frango, de carne, de legumes, eu mostro vigor físico e saúde. Quando eu me alimento de Cristo, eu mostro um Cristo em ressurreição, que não está na sepultura. E as nossas vidas, quando observadas, elas não representam Cristo às vezes. Porque eu estou bravo, estou irado, estou xingando, estou fazendo mal de um, criticando o outro, julgando o outro, brigando com alguém. Isso não é testemunho de Cristo. Então a comida que eu estou comendo não está sendo processada, que é Cristo. Nem estou comendo. Porque senão eu teria mudado a minha atitude. Então o cristianismo não é um projeto de conhecimento e de doutrinas. É uma vida orgânica com Deus. É quando um povo quando Deus é tomar um povo para mostrar Ele se revelar. E hoje as igrejas cristãs estão equivocadas demais, porque não trabalham a restauração das almas, e sim o evangelho da graça só, que salva a pessoa espiritualmente, recriando ela. Mas as suas almas ficam num estado de velhice ainda. E a novidade de vida não aparece. Então tá aí a dica, então, ministro. É a questão de alimentar-se, e deixar esse alimento ser processado, E aí eu pergunto, isso que você falou, o que impede uma pessoa de conhecer e praticar? Tem algum impedimento? Não tem, A não ser ela mesma? Verdade. E é bem interessante, o ministro falou sobre alimentação, então logo a gente se alimenta, o que presta fica no corpo, gera energia, e o que não presta aí vira ali naquela massa fecal e vai fora, Fora. E a gente vê assim a palavra de Deus... Só vê o barulho da descarga. A palavra de Deus não é diferente, A palavra de Deus vem, gera energia, e o que não presta em nós vai fora, É isso aí. Mas muito obrigado, ministro, pela sua participação, que Deus abençoe. Saudações finais, ministro. Que Deus abençoe todo o povo aí de São Paulo, Minas Gerais, Ouro Fino aí, toda a região albertina, Isso. Que nos acompanhe naquela região, irmãos preciosos aí, que eu espero encontrar no nosso micro-regional de Barueri. Não esqueçam de baixar o aplicativo Pão de Judá. Que legal, então. Tá aí a dica, então. Ministro, muito obrigado, então, pela participação e até na próxima oportunidade. Deus abençoe a todos. 9h53. Gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Você que interagiu com a gente, mandou essas belíssimas perguntas aí,
que eu creio que com certeza você obteve a resposta nesta manhã. E fica aí a dica, né? Precisamos aí nos alimentar mais e praticar a palavra de Deus, e com certeza tudo que há de maldade no nosso coração, que tem gerado aí a depressão, a ansiedade e o síndrome do pânico, vai embora em nome de Jesus. Ficamos por aqui, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. E amanhã tem mais. Jesus é na hora certa. Hoje Jesus convida você a subir o Monte Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e atendimento personalizado. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação, com grande diversidade de alimentos e bebidas. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal, sob nova direção. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massa